Seminário no Ar, um estudo bíblico sobre o tema Reino de Deus e Reino das Trevas. Aula número 32. As credenciais dos ungidos de Deus. Nós temos enfatizado alguns aspectos relevantes do Reino de Deus, como o Reino de Deus, é santo, tem um povo escolhido por Deus, Deus honra o seu povo, os seus escolhidos, o território é santo, a guerra contra o reino das trevas é guerra santa. Em tudo isto nós podemos ver clara, nitidamente, a vontade de Deus para o seu reino. Hoje nós temos o Espírito Santo de Deus no nosso meio para nos guiar, orientar, dirigir. O povo de Israel na Bíblia é um perfeito modelo e exemplo para nós daquilo que o Senhor quer no seu reino, porque as ordens dadas por Deus a Israel foram dadas por Ele próprio, pelo próprio Deus. E hoje nós queremos falar sobre as credenciais daqueles que Deus escolhe para serem líderes. Em primeiro, é importante realçar que é Deus quem escolhe os líderes do seu povo. Deus tem um povo, o povo todo é escolhido e de maneira muito especial os líderes são escolhidos. Deus quer que todos os líderes sejam escolhidos por Ele. Deus tem uma maneira especial de escolher e confirmar os seus líderes. Deus tem um processo todo especial. É preciso entender os princípios que regem a escolha de líderes no reino de Deus para que não sejamos enganados. E o livro de 2 Coríntios, ou a segunda carta que o apóstolo Paulo escreveu para os crentes, a igreja de Corinto, para nós é um manual, um almanaque de como conhecer os verdadeiros escolhidos, ungidos por Deus. O livro de 2 Coríntios é muito necessário na igreja em nossos dias para conhecermos verdadeiramente aqueles que são escolhidos por Deus. Vamos ler 2 Coríntios 12, o versículo 12. Abra sua Bíblia e leia comigo. As credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. As credenciais não são os milagres, mas os milagres confirmam a credencial de alguém. Alguém só pode ser escolhido por Deus se tiver aprovação de Deus, se comprovar mediante as suas credenciais que foi escolhido por Deus. E as credenciais são a própria presença de Deus na pessoa, os dons, o Espírito de Deus dirigindo a pessoa. Essas são as credenciais. No entanto, as credenciais em si não podem ser vistas com os olhos humanos, nem compreendidas com a mente humana, mas os resultados dessas credenciais sim podem ser vistos, e os resultados são persistência ou perseverança, sinais, prodígios, poderes miraculosos. Em outras palavras, aquele que é de Deus deve apresentar uma natureza de Deus, características de Deus. Comece a examinar, olhar os líderes religiosos para ver se você consegue enxergar Deus na vida deles. Comece a enxergar a moral, a santidade, a inspiração da vida deles, a vida pessoal de comunhão com Deus. Comece a examinar tudo isto, o caráter, os hábitos dessas pessoas. Você precisa enxergar Deus nessas pessoas, de modo especial naquela pessoa que você tem como seu pastor pessoal. Todos no rebanho de Deus, que é a sua igreja, precisam de uma supervisão pessoal. E nesta supervisão se aplica o ministério do pastor. Você deve ver nesta pessoa que Deus escolheu e que você reconhece essas credenciais, para que esta pessoa tenha autoridade de orientar a sua vida espiritual, de repreender a você, de exortar a você quando for necessário, de apoiá-lo, de orientá-lo, de lhe mostrar o verdadeiro caminho de Deus com toda a autoridade e comprovação de Deus. Autoridade, portanto,
é demonstrada pela aplicação das credenciais. A pessoa que é de Deus apresenta as características de Deus na sua vida e no seu ministério. Em 2 Coríntios 11, de 12 a 15, nós lemos: mas o que faço e farei, diz o apóstolo Paulo, é para cortar ocasião àqueles que a buscam, que buscam ocasião, com o intuito de serem considerados iguais a nós naquilo em que se gloriam. O apóstolo Paulo está denunciando as pessoas que eram obreiros, que queriam se igualar, se comparar a Paulo para receber honra do povo. E o apóstolo Paulo estava escrevendo a segunda carta a Coríntios com o intuito de cortar ocasião àquelas pessoas, não para que ele, Paulo, fosse glorificado, mas que a verdade, a justiça de Deus não fosse envergonhada pelo mau testemunho de falsos obreiros, de falsos ministros de Deus. E ele continua: porque os tais são falsos apóstolos, obreiros fraudulentos, ou seja, que não são honestos, transformando-se em apóstolos de Cristo. E não é de se admirar, porque o próprio Satanás se transforma em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus próprios ministros se transformem em ministros da justiça, porém o fim deles será conforme as suas obras. Isto já aconteceu comigo, de ser enganado, redondamente enganado, por alguém que se dizia ministro de Cristo, quando o Senhor me mostrava que era um demônio. Nós não estamos livres neste meio religioso de encontrarmos demônios, Satanás, em pessoas fazendo-se de ministros. E há ministros que são honrados, exaltados, principalmente pelo mundo, mas são ministros de Satanás. Estão na igreja, enganando a muitos, porém são ministros de Satanás. Como anjos de luz, no entanto, são das trevas. Cuidado com estes. Procure verificar as verdadeiras credenciais. E vamos analisar alguns outros textos onde podemos ver um pouquinho mais sobre as credenciais. O próprio apóstolo Paulo, mais adiante, em 2 Coríntios 11, de 24 a 28, nos faz uma descrição do que ele considerava como credenciais. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Os judeus davam 40 açoites, porque estava escrito na Bíblia que não poderia passar de 40 açoites para que a pessoa não corresse risco de vida. Para não ter dúvidas ou para garantir que não passariam de 40 açoites, eles davam só 39, para ter certeza que não passariam dos 40. Uma série de açoites, 39 açoitadas, constituíam uma bateria de açoites. O apóstolo Paulo sofreu várias vezes, 5 vezes, estes açoites. 3 vezes eu fui fustigado com varas, a ponta de varas, ferido. Uma vez apedrejado. Em naufrágio 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas muitas vezes. Em perigos de rios, em perigos de salteadores, em perigos entre patrícios, judeus, em perigos entre gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejuns muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, ainda há o que pesa sobre mim diariamente, que é a preocupação com todas as igrejas. Aqui estavam as verdadeiras credenciais de um ungido de Deus. Procure verificar isto nas pessoas com quem você convive. Procure verificar os sofrimentos que esta pessoa tem passado por causa do Evangelho. Procure verificar se ela dá realmente a vida dela ao Senhor, se ela dá do seu dinheiro, do seu tempo, da sua dedicação ao Senhor. Comece a examinar isto nas pessoas, mas comece de você. Comece a ver se você está preparado para ser um servo ungido por Deus. Nós lemos em João 10, versículo 12, o próprio Jesus dizendo a respeito dos levianos, dos mercenários, que não são pastores, porém são mercenários. Quando vem o lobo,
eles abandonam o rebanho. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Morre, gasta o seu dinheiro, se destrói pessoalmente, mas ele dá a vida pelas suas ovelhas. O leviano, o mercenário não, só quer ganhar das ovelhas. Ele não quer fazer nada pelas ovelhas. Quando vê vir o lobo, ele abandona as ovelhas e foge porque é mercenário. Deus não quer desse tipo de gente que só se preocupa consigo para encher-se e satisfazer-se da igreja e do reino de Deus, mas não querem fazer nada por ele. Tome cuidado com esse tipo de gente. Mas seja como Davi, que até as outras pessoas reconheciam nele estas credenciais. Por exemplo, em 1 Samuel 25, 28, uma mulher que pouco conhecia dele, reconhece agora: tu pelejas as batalhas do Senhor. Ela reconhecia que Davi não pelejava as suas próprias batalhas, mas pelejava as batalhas do Senhor. São credenciais de um ungido de Deus. Em 1 Samuel 25, 39, bendito seja o Senhor, dizia Davi, que pleiteou a causa da afronta que recebi. Deus pleiteia a causa dos seus servos, dos seus ungidos. Mais adiante, no versículo 41, aquela mesma mulher se derrama diante do servo de Deus, do ungido de Deus, e decide: eu quero ser serva e criada para lavar os pés aos criados do meu Senhor. Assim deve ser ungido de Deus, ser humilde, reconhecer ser nada, como o apóstolo Paulo, que dizia: nós apóstolos somos como escória do mundo, para servir a todos, servo de tudo e de todos. Assim deve ser ungido de Deus, um verdadeiro servo, para dar o exemplo de serviço e não de proveito. Que ele não se aproveite das coisas materiais da igreja, mas que ele dê a sua vida, que ele sirva aos irmãos. Ministro na Bíblia quer dizer servo. Pastor, missionário, profeta são servos para servir aos irmãos e não para serem servidos pela igreja, mas para servir. O apóstolo Pedro, em 1 Pedro 5, diz que eles, apóstolos, presbíteros, deveriam ser exemplo para a igreja e não serem servidos pela igreja. Em 1 Samuel 26, 9, nós vemos o entendimento de Davi com relação ao ungido de Deus. Ele disse: quem há que estenda a mão contra o ungido de Deus e permaneça inocente? Implicitamente ninguém. Ou seja, Deus defende os seus ungidos. Então tome cuidado você, meu irmão, quando levantar a mão ou a sua língua contra algum ungido de Deus. Mas para ser ungido de Deus, é preciso apresentar as verdadeiras credenciais do reino de Deus, de um serviço, ministério no reino de Deus. Você quer estar preparado para isto, para ser escolhido, para ser ungido, apresentando as credenciais do reino de Deus? Então comece a praticar o que o Senhor tem lhe mostrado. Amém.